Como anda a sua casa interior? Você já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então fica aqui comigo, porque esse vai ser um tema que eu vou começar a trazer por aqui. Inclusive, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço, mesmo sendo online, mesmo sendo aqui um ambiente digital. Eu espero que você se sinta bem e que você se sinta acolhido sempre que a gente tiver esse momento de interação por aqui. Meu nome é Jéssica de Paula, eu sou psicóloga e também sou formada em design de interiores. Eu decidi juntar alguns conceitos dessas duas formações para trazer temas do desenvolvimento humano, porque eu acho muito interessante de olhar para o nosso interior da mesma maneira como o interior de uma casa, porque assim como o arquiteto ou o designer de interiores, ele precisa muitas vezes entender a necessidade dos clientes para setorizar um ambiente, por exemplo, para saber de quantos quartos aquela casa vai precisar, quanto, né, qual que é o tamanho da garagem, quantos carros essa garagem vai ocupar, né? Da mesma maneira, o psicólogo também precisa entender a necessidade dos pacientes para conseguir traçar ali um plano de tratamento. E o que eu gosto também de comparar? Essa casa interior com a nossa identidade. Porque da mesma maneira como essa casa vai sendo construída aos pouquinhos, de acordo com as necessidades daquele cliente, a nossa identidade também vai se formando, vai se moldando através daquilo que a gente vai experienciando. Então, qual seria esse projeto base da nossa casa interior? Existem alguns pilares, e eu diria que 3 deles são os principais. O primeiro pilar é o nosso fator biológico, né? Existem aqui algumas características que já vêm de fábrica, e isso a gente pode observar em bebezinhos, né? Desde muito pequenos a gente consegue observar que algumas crianças são muito mais risonhas, muito mais extrovertidas, outras já são mais quietinhas ou mais chorosas. Então, existem características que são inatas, a gente já nasce com elas, já vem ali essa característica de fábrica, não tem como mudar, né? É o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, né? Que tem coisas que a gente trabalha em terapia e a pessoa consegue desenvolver, mas existem características que são dela. Né? Então fica muito mais difícil de mexer nessa base, nessa estrutura, porque a pessoa já nasceu com essa característica. E não estou falando também que, então a pessoa nasceu assim, ela nunca vai conseguir mudar, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu, né, estou querendo trazer é que existem características próprias que são nossas, né? E a gente carrega elas desde o começo até o final da nossa vida. E isso muitas vezes também é influenciado pelo fator genético. Então, existem algumas características também que são herdadas geneticamente da nossa família, né? Então, às vezes, uma doença ou uma condição, uma característica específica, isso tudo já vem ali, né, como um fator inato, um fator biológico, e a gente consegue lidar com isso, mas muitas vezes não consegue mudar. Então, essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura é o nosso contexto, o ambiente onde a gente é criado. Então, uma criança brasileira, né, uma criança que nasce aqui no Brasil, vai ser muito diferente de uma criança que nasce lá no Japão, por exemplo. Então, a cultura é muito diferente, ela influencia a maneira como nós enxergamos a vida, aquilo que nós valorizamos, aquilo que vai ser importante, que é esperado de comportamento das pessoas, né? Então, isso varia muito de acordo com a sociedade e a cultura que nós estamos inseridos. E se a gente afunila um pouquinho, né, cada família também tem aí os seus valores, a sua forma de enxergar o mundo, a maneira como vai ensinar aquilo que é importante para a criança, isso também varia de família para família. Então, o ambiente ele é muito importante. E tem alguns fatores também que acabam influenciando, né? A criança ela vai ser criada pelos pais, pelos avós, pelos tios. Ela é uma criança que vive muito ali no núcleo familiar, não tem contato com outras pessoas, ou é o contrário, ela vive com muitas pessoas e tem pouco contato com esse núcleo familiar, então essas experiências do ambiente, elas também vão moldando e elas podem ser consideradas mais um pilar na estrutura dessa casa. E o terceiro pilar, e não menos importante, são as experiências e o significado que nós damos para essas experiências. Então, se a gente para pensar
tudo vai influenciar, né, a família que a pessoa está inserida, a religião que ela tem, os ambientes que ela frequenta, a escola em que ela estuda, os amigos que ela possui. Essa criança, ela tem a oportunidade de viajar, de ir ao cinema, de conhecer novos ambientes, novos contextos, ou ela é uma criança que vive muito ali naquele mesmo núcleo e não consegue explorar e ter acesso a novidades. Então, tudo isso também vai influenciando na maneira como nós vamos construindo a nossa casa interior, a nossa identidade. E em muitos momentos essa identidade, ela também vai passando por alguns conflitos, assim como uma casa que precisa de reforma. Em muitos momentos a gente vai vendo uma infiltração nessa casa, ou uma parede que precisa ser pintada, né, algum piso que precisa ser trocado, algum ambiente que precisa trocar ali o significado, né, era um quarto de bebê, agora essa criança cresceu, vai se transformar num outro quarto, essa pessoa se mudou, se casou, então esse ambiente pode se transformar talvez num escritório, ou então num quarto de visitas. Então, assim como as funções dos ambientes podem mudar no decorrer da vida, as nossas funções internas muitas vezes também precisam ser adaptadas. Então, tem alguns papéis que a gente carrega e que em alguns momentos esses papéis começam a entrar em conflito com os desafios que nós estamos enfrentando naquele momento. Então, alguns exemplos, né? A primeira escolha profissional acaba entrando muito nesse choque, onde o adolescente precisa tomar uma decisão que ele nunca teve que tomar antes, né? Uma grande escolha, mas muitas vezes o simples fato também de mudar do ensino fundamental para o ensino médio pode trazer um sofrimento, casamento, divórcio, luto, um novo emprego, um novo cargo. Então, existem diversos desafios que vão acontecendo na nossa vida e que vão pedindo essa reforma interior. Então, da mesma maneira como nós precisamos muitas vezes contratar um profissional para dar conta dessa obra, dessa casa, para fazer um projeto, para adaptar, às vezes é preciso um profissional para acompanhar, né, nesse momento de reforma interior. E um profissional que muitas vezes pode ajudar é o psicólogo, que pode ajudar esse paciente a perceber os recursos que ele possui ou então a desenvolver novas habilidades para lidar com esses desafios que a reforma vem pedindo. Mas no decorrer também aqui dos próximos dias, algo que eu pretendo trazer por aqui são dicas e reflexões a respeito dessas reformas, desses momentos em que a gente é convidado a se ver de uma nova forma, né, de uma perspectiva diferente. E muitas vezes também, né, a gente não precisa passar por uma grande mudança para que essa reforma seja exigida. Às vezes estamos vivendo ali uma relação que parece que está tudo bem, a relação está constante, daqui a pouco algo muda e a gente precisa se adaptar para conseguir lidar com essa situação. Como, por exemplo, eh, os pais que daqui a pouco precisam se adaptar para receber o namorado do filho, né? Uma pessoa que até então não fazia parte. Então, toda uma estrutura precisa mudar para conseguir receber esse novo integrante. Ou até mesmo um novo cargo, a pessoa acaba mudando, agora ela tem uma nova função, uma nova rotina, e ela precisa se adaptar, ela também precisa se ver de uma forma diferente para conseguir dar conta daquele cargo. Então, essa construção da nossa casa interna, ela é muito constante, e ela acontece o tempo todo, e ela vem pedindo da gente essa adaptação. E quanto mais a gente conseguir ser flexível, né, um pouco mais molinho em relação a essas mudanças, mais fácil fica da gente lidar quando essas situações chegam e batem aqui na nossa porta. Então, por hoje é isso. Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui, né, explicando um pouco a respeito dessa casa interior, o conceito do designer de interiores de pessoas, e espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Se você gostou, deixa aqui o seu like, e se quiser também, converse aqui comigo nos comentários, me fale o que você achou dessa ideia, né, de a gente usar alguns conceitos da casa para falar do desenvolvimento de pessoas. E se tiver alguma sugestão de tema a respeito dessa reforma interior que você também gostaria de ver por aqui, converse comigo e vai ser um prazer também continuar conversando a respeito desse tema por aqui.
Um beijo e até mais!